Oi, gente, tudo bem? Então, como vocês podem ter notado, a aula de agora vai ser sobre atendimento ao cliente. Essa arte, né? O que a gente pode falar sobre atendimento ao cliente? O cliente sempre tem razão, né? A gente pode demitir um cliente? Quais são os tipos de clientes que existem e quais aqueles que vocês conhecem? E como lidar com esses tipos de clientes, né? Essa é uma necessidade que a gente vai precisar enfrentar no mercado de trabalho. E aí a gente vai ter que considerar que isso tudo é numa possibilidade, é numa hipótese de vocês estarem desenvolvendo trabalhos como freelancers, como designers já, né, propriamente dito, ou também em algumas partes pode ser que vocês estejam atendendo o cliente enquanto setor criativo dentro de uma agência de publicidade ou dentro de uma área de comunicação, seja ela qual for, tá? Então a gente tem que ter em mente que isso não é para o cliente do varejo, para o cliente lá das trufas, para o cliente da maquiagem, enfim, tá? Então a gente tem que ter uma atenção um pouquinho diferente. Pode ser que algumas coisas tenham relação, que pode ser que tenha, que sirva para outras coisas, sim, pode sim. Mas nesse caso específico nós vamos falar um pouco mais sobre a área da criação, da comunicação, da publicidade, tá? Então vamos atentar a alguns aspectos importantes para a gente pensar, né? Nos perfis de clientes. Quais são os perfis de clientes? Vamos lá. Os clientes podem ser seu maior patrimônio, dizem, né? E aí alguns dizem também que o cliente é o meu patrão. Porém, na nossa carreira, a gente encontra vários tipos de clientes, os bons e os maus, né? E aí a gente vai ver alguns tipos de clientes que fazem discussão de preço, por exemplo, né? É um dos nossos maiores desafios, porque muitos clientes não aceitam e não querem que o preço do projeto seja o que você estipulou. Eles querem o preço, aquele preço que eles acham mais cômodo. Então eles acabam sugerindo um orçamento, dizendo que, não, mas olha só, o seu preço está muito caro, como se eles soubessem o trabalho que você teve para calcular essa hora, ou que o seu trabalho é muito fácil. Bom, se é muito fácil, vai lá e faz, né? Claro que tu não vai dizer isso para ele. Às vezes dá vontade. Vamos lá. O que a gente precisa ter quando esse cliente quer discutir o preço contigo? Paciência. Paciência para tudo. Tenta explicar para o cliente como funciona o seu processo criativo, deixa ele a par de como funciona, não vai explicar o que tu vai fazer tintim por tintim, mas tu vai dizer que é complexo esse projeto, né? Mostra o seu valor, né? Mostra o valor que o seu cliente pode agregar com a prestação do serviço, enfim, venda os seus valores e não os seus produtos, tá? O que eu quero dizer com isso? Que quando tu mostra para o cliente que ele vai ter um retorno muito melhor da sua clientela quando ele vê que o cardápio foi feito, o cardápio da lanchonete foi feito com atenção, que tá um design bonito, que tá uma coisa bem legível, vai facilitar o processo de compra, vai facilitar o pedido do cliente quando ele chegar, vai facilitar um monte de coisa, ele vai entender que não vale a pena investir, né? Dando o seu valor, o seu preço adequado também, tá? Trabalho especulativo, o que é isso? E a gente tem que cuidar muito. É uma sugestão que eu dou para vocês. Muitas vezes, algumas empresas, algumas pessoas, alguns lugares fazem uma promoção, um sorteio ou um concurso dizendo assim: ajude-nos a montar nosso novo logotipo. O melhor logotipo ganha, né? A melhor marca, o melhor design ganha. Poxa, isso aí ele vai estar concorrendo, ele vai estar vendo que vários designers vão estar trabalhando de graça para ele, sugerindo várias ideias diferentes e pode sair de graça um logotipo para ele, sendo que um trabalho ele poderia pagar para algum designer realizar esse trabalho. Isso não é legal. Ah, parece legal para ti que está começando, mas pensa se isso não é uma forma de roubar a tua ideia.
porque de repente numa desse concurso tu manda um logotipo, um design, uma arte bem legal, bem bacana, eles curti isso aqui, mas não vamos dar o prêmio para ele. Mas passa 2 anos, eles vão lá e fazem muito parecido com aquilo que tu mostrou. Infelizmente isso acontece, tá, gente? Então cuidem com isso, tá? Cuidem com isso para não cair nessa armadilha, tá? Fujam desses concursos. Quando o cliente precisa disso para ontem, né? O cliente que nunca sabe cumprir prazo, isso é ruim, isso é péssimo, né? Porque atrapalha o teu processo criativo. Porque a gente tem um tempo diferente para criar. A gente não pode simplesmente ter a ideia da... Não é assim que o processo criativo funciona. A gente vai falar sobre o processo criativo também, né? Então, como é que a gente vai querer, como é que o teu cliente vai querer que seja para ontem? Eles não entendem o funcionamento do trabalho, eles não entendem esse prazo, né? Então, eles querem sempre tudo prazo para ontem ou no máximo para amanhã. Isso é ruim, isso é ruim. Tentem fugir desses clientes, tá? E expliquem que não vai dar. Às vezes é mais fácil perder um cliente do que sofrer com esse trabalho que vai te desgastar uma energia, que o teu trabalho não vai ficar tão bom quanto deveria, né, no prazo adequado. E isso é importante porque prejudica, não vai ficar bom. Não vai ficar bom porque tu vai ter que correr, tu vai ter a pressão dele te ligando, tu vai ter a pressão de ter que apresentar um resultado muito rápido, tá? Isso não é legal para ninguém. Estabeleça esse prazo, um prazo razoável e cumpra. Cobre do cliente o retorno desse prazo também. O que a gente precisa deixar pontuado antes de qualquer coisa? Quando você for fechar um trabalho, tem que ter um contrato ou um documento que diga assim, este trabalho vai demorar 10 dias. Calcula o prazo que tu consegue atender. 10 dias tu consegue? Tá bom. Tá, e se acontecer um incidente no meio do caminho? Bom, mas eu tenho que correr no início para dar um respiro, para no final poder entregar nesse prazo. Então te organiza, é fundamental que você se organize para tudo isso, tá? Então estabelece um prazo razoável que você consiga cumprir e diz para o teu cliente, olha, o nosso prazo combinado foi 10 dias, você pode aguardar esses 10 dias? Ah, não, eu preciso daqui a 5 dias. Aí tu calcula se tu não consegue em 5 dias, tá? Então tem que ver tudo isso, tem que deixar acertado e documentado. Principalmente isso, tá, gente? Para que a gente não sofra depois. Isso é o principal. Deixa documentado. O nosso prazo é 5 dias, 10 dias, 15 dias. Tá? Isso é importante. E cobra do cliente o cumprimento desse prazo. E agora nós vamos falar do cliente que liga frequentemente. É uma das coisas que acaba consumindo energia e isso atrapalha muito mais do que ajuda. Às vezes o cliente quer, posso te ligar para falar sobre o projeto? Tá, fala uma vez, fala duas. Só que tem gente que liga para dizer, olha, te mandei um e-mail com aquelas fotos que você me pediu. Te mandei um e-mail com as informações. Poxa, mas se mandou e-mail, ok. Né? Hoje em dia as ligações estão menos frequentes, tá? Mas antigamente era um pouquinho mais frequente, não tinha tanto WhatsApp e tal. Mesmo com o WhatsApp, tem uma galera que gosta de ligar. E aí o que eles fazem? Às vezes ligam meio-dia. Tô almoçando, liga. Mas peraí, só um pouquinho, né? O que eu comecei a fazer? Não atender no horário do meio-dia. Porque é o meu almoço. Estabelece um horário de contato. Com tudo isso, tu vai te organizar, tu vai começar a estabelecer um horário de contato. E cuida para cumprir. De noite, se tu tá trabalhando de noite, se é necessário que tu trabalhe de noite, estabeleça um horário de contato. Aí deixa para entrar em contato no outro dia de manhã. Porque senão você também vai estar abrindo brecha para que o cliente te entre em contato de noite. Então, tudo isso tem que pensar também, tá, gente? É complexo? É complexo. Né? É uma ciência exata? Não, não é. Tem muitos tipos de clientes, tá? Teve uma vez um cliente que ligava tanto, que eu parei de atender ele. E aí ele começou a me mandar mensagem no WhatsApp.
E aí ele enchia de ponto de interrogação. Aí eu disse para ele, desculpa, não posso atender, estou dirigindo. Né? Para ver se as pessoas se ligam das coisas. E às vezes a gente vai ter que dar essa ligadinha neles, tá? Então, calma, paciência, tudo isso é importante, tá? Isso acaba, né, munindo a tua paciência e prejudicando o processo, porque às vezes tu tá não necessariamente atendendo esse cliente que te liga, mas tu tá finalizando um processo de outro cliente. Isso pode acontecer. Deus quiser, vocês vão ter muitos clientes. Então você tem que pensar. E aí que pode demorar muito mais o prazo. E deixar claro para o cliente, olha, eu tô terminando aquilo que você me pediu. Né? Eu já te mando. Né? Tenta deixar claro que se ele ligar de novo, vai demorar mais ainda. Mas de uma maneira sutil, de uma maneira delicada, diplomática. É importante, tá? Boa conversa. Converse com o seu cliente, né? Por exemplo, um outro tipo de cliente. Um cliente sem estratégia, sem conteúdo, que simplesmente chega para ti e diz assim, faz um cartão para mim. Você pode até fazer o cartão para ele, mas ele tem que te passar o mínimo de informações necessárias para fazer esse trabalho, né? Então, por exemplo, assim, ele tem que te passar o telefone, qual é o endereço, ou as outras informações que ele precisa que conste nesse cartão, tá? Então é necessário muito ter o briefing, e a gente vai falar sobre briefing também. Brifar bem o seu cliente antes de começar o trabalho, tá? Se munir de informações, eu quero uma foto, eu quero que tenha um ícone, eu quero que tenha o logo do WhatsApp, eu quero que tenha muitas cores, enfim, tudo isso tu vai te munir de informações antes de começar o trabalho, para facilitar a tua vida, né? Porque senão tu vai acabar perdendo tempo, isso não é legal, tá? Então, a menos que você seja contratado para produzir o conteúdo, né? E aí tu vai atrás dessas informações junto com o cliente. Então, por exemplo, eu quero produzir um folder, né? Ou uma cartilha sobre um determinado cliente, uma empresa, né? Então aí tu foi contratado ou contratada para produzir este conteúdo. Bom, então aí tu vai lá e produz este conteúdo, tá dentro do teu escopo de serviço prestado. Se não, tu vai ter que ver que essa empresa te forneça as informações necessárias, as fotos, os nomes das pessoas, enfim, todo o conteúdo que você precisa para produzir graficamente esse material. Tá dando para entender? Uma coisa muito importante: cuidado com as promessas. Porque tem cliente que gosta de prometer mundos e fundos, como tem um ditado, né? Só que cuidado, muito cuidado, porque, por exemplo, tu não vai querer receber de pagamento 1 quilo de carne, né? Tudo bem que a carne tá cara, né? Mas não vão fazer essas trocas. Essas trocas não são saudáveis para vocês, tá? Por quê? Porque ele tá modificando o valor daquilo que você está oferecendo, tá? Ele está modificando o seu valor. Então, cuidado com isso, né? Por exemplo, você está fazendo o site do nosso açougue, mas não temos o necessário para te pagar. Você aceita metade do serviço em carne? Não, não aceite. Não, olha, infelizmente não tem como aceitar, né? Por quê? Porque, enfim, não é uma prática legal. Não é uma prática legal. Porque ele vai estar te barganhando, ele vai estar ele vai estar trocando uma mercadoria que ele iria vender por um produto ou um serviço. Isso não é legal. Essa prática não é tão legal quanto se parece. Mas eu gosto de carne, eu preciso de carne. Essa prática não faz bem para o mercado. Mercado como um todo, mercado de design como um todo, tá? No futuro, talvez vocês entendam melhor tudo isso que eu estou falando, né? Mas cuidem, evitem. Tá? Não se preocupe, faça pela metade do preço que eu te indicarei para os meus amigos. Então me indica, se o trabalho vai ser bom, me paga o preço justo e me indica mesmo assim, né? Porque senão ele vai tá barganhando contigo. Esse cliente quer algo um pouco mais barato, mas ele viu a tua qualidade
Indica, não, indica. Continua indicando. Porque essas promessas assim são vazias. Ninguém garante que o outro, que a outra pessoa vai te contratar para um novo serviço. Então toma muito cuidado com isso também, tá? Faz nesse preço hoje que eu terei muitos serviços pela frente e eu te contratarei com toda certeza. Não. Faz esse serviço por esse preço e de repente eu te dou um desconto nos próximos, se for o caso. Não, meu preço é esse, né? Ninguém sabe muito do futuro, então ainda mais nessas épocas. Então, calma, não faça isso. Tem como você fazer esse banner para o meu site? É rapidinho? Pode fazer por cortesia? Não. Todo o nosso trabalho tem um preço. A sua hora tem um custo, né? Quanto custa a tua hora? É só você pensar. É só você pensar se tem alguma coisa nessa vida que é de graça. A luz que a gente está usando é de graça? Quanto tempo ligada essa luz vai custar X reais? Né? Esse computador teve um custo, né? O microfone, o celular, tudo isso tem um custo, gente. A gente não pode fazer de graça, né? O senhor é muito capitalista, o senhor tá... Não, é porque é uma necessidade. Senhor, tu tá preparando a gente para ser capitalista, consumista? Não, gente, é uma necessidade de sobrevivência. Nós estamos inseridos nessa sociedade deste jeito, infelizmente ou felizmente. A gente tem que pensar que nós estamos aqui nessa situação, então nós temos que desenvolver os processos adequados para a gente ser minimamente feliz, tá? Me envie todos os teus arquivos que eu pago no final do mês. Não. No contrato você vai estabelecer que o material será entregue no final do processo, em tais e tais formatos, né? Em JPEG, em PNG, em vetor, o site vai estar no ar. Não. Por quê? Porque ele pode desaparecer. Clientes desaparecem, gente. Sério. Clientes somem. E é de uma facilidade assim que a gente não... Vocês não acreditam como o cliente some. E eu tô falando de... Eu tô dando um testemunho de vida. Clientes somem. Desaparecem. Mas ele é um... É um estabelecimento bem conceituado. Sim. Mas quando tu vai lá, o seu fulano some. Não veio hoje. Porra, mas o carro dele tá ali. Como que ele não veio? Ele deu uma saidinha, foi no banco. Eles somem, gente. Dá um jeito de sumir, né? Mestre dos magos. Adorei o seu trabalho. Você também formata computadores? Tem muita gente que confunde. Você pode até formatar computador. Você pode ser um designer que formata computador, que tem o conhecimento de informática adequado para isso. Mas as pessoas não compreendem direito o que o designer faz, né? Ele mexe no Photoshop. Tira o fulaninho lá daquela foto. Pode ser até isso que você venda. Pode ser até esse o seu serviço. Mas daí eles vão pensar, mas formata computador? Só se tu quiser mesmo e tu souber formatar computador. Porque é uma outra atividade. É um outro risco que você está correndo. Você pode estar danificando um equipamento se você não fizer corretamente, né? Então pense nisso para não misturar muito as coisas, tá? Esses dias eu fui numa reunião com um cliente, falamos sobre várias coisas de processos, enfim. E aí na saída ele disse, eu tô com uma impressora estragada, tu não pode dar uma olhadinha? Olha, desculpa, não sei mexer em impressora, não é minha área. E aí o que eu digo? Minha área é software, não hardware, né? Porque daí eles já dão uma quebradinha, a gente fala em inglês um pouquinho difícil, ainda mais que esse meu inglês fluente. Não, é hardware. Não, eu só mexo em software, só em programas, né? É uma boa saída, fica essa dica para vocês também. Cliente mal educado. O que mais tem? Mas o fulaninho... Não. Tem muito cliente mal educado, gente. E a gente tem que aprender a lidar. O que a gente vai fazer?
a gente vai definir se isso é bom ou se é ruim para nós. Se você acha que vai ser bom continuar com esse cliente, beleza. É necessário, é fundamental? É. Mas então tu tem que saber como lidar com esse cliente. É importante que você tenha as estratégias adequadas para lidar com esse cliente. Por isso que eu brinco com vocês em aula e digo que é importante respirar. Porque vai ter cliente mal educado. Vai ter cliente que vai testar tua paciência. Né? Então, cuidado com esses clientes também. Cliente que gosta de ensinar o padre a rezar a missa. O que é? Aquele cliente que quer dizer exatamente o que tu tem que fazer, como que tu tem que fazer. Que às vezes dá vontade de dizer, tá, mas então faz tu, querido. Né? Mas não. Paciência, calma. Entende que esse cliente quer daquele jeito, né? E toma muito cuidado com isso também, né? Que às vezes tu vai trazer uma ideia extraordinária, que é o que a gente vai ver depois, e o cliente não quer. Ele quer do jeito que ele falou que tinha que ser. Aconteceu comigo também, que a gente fez uma reunião com a cliente, levei o ilustrador lá, junto na reunião, a gente sentou uma tarde inteira e conversou. Tá, assim, pá. Beleza. O que aconteceu? Chegamos de volta no escritório, montamos a arte, enviamos para ela, ela disse, ai, não era bem assim. Mas como que não era bem assim se a gente combinou lá na cafeteria que ia ser assim? Ah, eu quero assim. E aí mandou um esboço do que ela queria. E aí ela disse, não precisa fazer mais nada, vamos assim mesmo, eu vou ficar com esse que eu mesmo criei. Tudo bem, já tinha pago? Beleza, então tá, ficou com aquele ali. Acontece muito, gente. Tem o cliente teimoso, que a gente manda o feedback, manda o retorno, e ele diz que não. Então, cuidado com isso, né? Ele vai querer muito do jeito que ele quer, tá? Então, cuidado, tem que saber lidar com ele. Então, tem que entender o que ele quer e tentar apresentar alternativas. Se não for possível, deixa. Se não for possível, deixa do jeito que ele quer, tá? Vai ser melhor para vocês. Tem o que fala muito, palpiteiro, né? Que dá muito palpite, que é um pouco diferente do que quer ensinar o padre a rezar a missa, mas é quase a mesma coisa. Porque ele vai dar muito palpite, muita informação, e a todo momento ele vai querer muito ajuste, muita informação, muita alteração. E aí a gente tem que saber lidar com ele também. Exterminador de ideias. Ele acaba te deixando frustrado, porque tu traz muitas ideias, só que ele tá com aquela ideia fechada dele. Ele tá com aquela ideia que é aquilo que ele quer e ponto final. E ele vai exterminar qualquer uma das tuas ideias. Isso acontece muito também, tá? Então tu tem que entender que tu vai dar ideia, pode ser que ela não funcione, pode ser que ela não sirva, tá? E tem o exterminador de ideias 2, que é pior, porque neste caso, antes a ideia estava no mundo das ideias, no pensamento, no ar. Essa aqui, por exemplo, que está aparecendo na imagem, o cara já estava com a ideia pronta, já trouxe o design pronto, ele vai ali extermina a ideia. Não era isso. E existe também o cara bipolar. Eu estou brincando com isso, mas existe. Ele aprova a ideia, mas rejeita a execução. Que é o caso da moça ali, da cliente do café que eu falei, né? Então, ele vai dizer que tá tudo ótimo no planejamento, no briefing, tá perfeito para... mas não é isso que eu quero. Tá? Então, pode acontecer, tá, gente? Não se surpreendam com isso, tá? Tem o cliente que nada está bom, não importa o que você faz, ele não vai gostar, né? Ele não vai gostar, e aí você vai poder ter algumas outras experiências diferentes, tá? Às vezes é melhor se livrar do cliente do que manter essa relação tóxica, que é uma palavra que a gente tem visto muito ultimamente, né? Relacionamento tóxico com o cliente também. Então, tomem cuidado. Quais são os outros tipos de clientes que vocês conhecem, gente? Fala para mim aí, comenta. Tem algum outro cliente que a gente esqueceu? Essas dicas serviram para alguma coisa?
me respondam aí no comentário para a gente trocar essa ideia, que eu acho que é legal a gente trocar ideia também, tá? Porque senão fica só eu falando daqui e vocês não trocam as informações, tá? Então comenta aí, tem algum outro tipo de cliente que você já identificou? Tem um cliente desses aqui que você já trabalhou com algum tipo de... Ou você é algum desse tipo de cliente? Meu Deus, cuidado, tá? Então, espero que a gente tenha tido um leve pensamento aí sobre atendimento ao cliente, que é necessário ter paciência, que é necessário compreender alguns aspectos dessa arte, que é necessário que a gente tenha jogo de cintura em diversos momentos, tá? E saber dizer não também às vezes é fundamental para a gente conseguir ter um pouco de tranquilidade para fazer o nosso trabalho. Tá legal, gente? Então isso é o que a gente pensou em passar hoje e aí a gente vai conversando mais ao decorrer do período, tá? Um beijo para vocês, fiquem bem, se cuidem.